Fala galera, vamos assistir esse vídeo aqui galera, do SBT Esporte galera. Torcida do Botafogo é a favor da retirada do Marlon Freitas do Bandeirão. E aí, o que você acha? Vamos ver o que aconteceu aqui nessa notícia aqui. Vamos ver tudo, fique até o final do vídeo, já vai deixando aí o seu like para poder nos ajudar e se inscreva no canal também, beleza? Vamos assistir aqui, todos os créditos vai aí para o SBT Esporte, beleza? Tô aqui apenas fazendo um react, então fica até o final do vídeo, tamo junto. Vamos lá. Martim Anselmi. E o técnico argentino chega ao clube repleto de incertezas para 2026. Vim falar dos problemas ali com o Thiago Veras, a gente quase perdeu o horário porque é tanto problema do Botafogo. E, meu Deus, foi enumerário. Não, mas nessa, tem o transfer. Não, tem isso, tem aquilo, tem isso. Caramba, vamos pro estúdio resenhar lá, porque senão a gente vai perder o horário falando de problema do fogão. Quais são os principais desafios do Anselmi no comando alvinegro? A nossa Alcilene Brito preparou uma reportagem sobre esses desafios e na volta a gente vai bater um papo com o Thiago Veras e com o Vene Casagrande sobre isso. Bora ver! Poucos dias à frente do clube, mas muito trabalho. O técnico argentino Martim Anselmi, de 40 anos, chegou no final do ano ao Botafogo com uma experiência da Europa e do futebol sul-americano. E agora tem a missão de levar o alvinegro de volta aos caminhos da vitória. Eu acho bom que vai ajudar a rodar a bola ali lá pro meio de campo. Se o Arthur não sair do time, ele é uma boa válvula de escape, eu acho ele muito bom também. Vai melhorar muito o time, se Deus quiser. O que atrapalha é o Botafogo entrosamento. O Botafogo encaixa, vende jogador. Pega o ano passado, em 2024, quantos caras que sobraram? Sobrou Barbosa, fala aí meu filho. Sobrou Barbosa, Alex Telles. Daí o Igor Jesus foi embora depois. Tem Então, dois. Do time titular só tem dois. É muito ruim isso, sabe? O treinador está conhecendo aos poucos seu elenco, mas já mostrou que tem um perfil ousado e decidido. Campeão pelo Independente Del Valle, Anselmi quer colocar em prática suas convicções logo de cara. Com isso, o Botafogo irá atuar com 3 zagueiros, uma linha de 2 alas e 2 meias por trás de um centroavante. A última vez que o alvinegro usou essa formação foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, sob o comando de Thiago Nunes. Ele está vindo com vontade, né? A gente espera que ele faça um trabalho bom aí, que receba novas peças de reposição, né? Mas eu tenho uma boa expectativa para ele, sim. 2023 foi um ano meio que para a gente esquecer, né? Mas se ele chegar seguir na linha em 2024 evoluindo, a gente vai conseguir bons resultados aí esse ano também. Esse ano a gente vai ganhar Brasileirão, vamos ganhar tudo esse ano. Esse ano vai ser tudo do Botafogo, graças a Deus. É isso que o Textor quer, é o que o torcedor gosta, o time pra frente, só que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter a estrutura, tem que ter um alicerce bom defensivamente. O técnico terá ainda que conquistar a equipe que irá comandar. Se depender das boas passagens que teve, a tendência é dar certo. O principal desafio do técnico argentino será implementar seu estilo de jogo de forma rápida e encontrar uma nova liderança para o time, já que perdeu o capitão Marlon Freitas para o Palmeiras este ano. O Marlon, quando eu vi assim que ele é pro Palmeiras, eu não acreditei assim. Eu falei assim, não, né, ele não vai fazer isso. Mas daí ele foi, né, fazer o quê? Eu vi muita gente criticando ele, falando que ele ia trair e não sei o quê. Mas eu fui olhar assim, eu acho que ele não é não, porque jogador vai e vem, a torcida que fica, então eu acho que a gente vai conseguir encontrar um novo capitão para substituir ele. Tão bom igual o Marlon, eu não sei, porque ele era realmente muito bom. No vestiário ele fazia muita diferença. Mas talvez acho que a gente vai conseguir encontrar um novo jogador para substituir ele nessa função de capitão. A torcida já indica quem pode assumir este papel. Vitinho, Barbosa, mas eu acho que vai ser o Vitinho. Eu gosto muito do Alan, eu acho ele um jogador assim, muito bom. Gosto muito dele e acho que esse ano também o cara que mais vai se destacar no Botafogo é o Montoro. O Telles é muito bom, só que ele não tem a veia do Marlon, né? A gente tem o Telles, a gente tem o Barbosa, quem mais? Acho que só os dois, né? Não tem outro que seja igual a ele, não tem outro que seja igual a ele. Aí vai ser uma perda. Uma perda técnica, sim, mas muito mais liderança. A tendência é que Anselmi deva usar muitos jovens também, já que gosta de um jogo mais rápido e agressivo. Esta é a primeira vez que Anselmi será treinador no Brasil, mas já tem na bagagem uma Copa Sul-Americana com o Del Valle em cima do São Paulo e uma Recopa da Sul-Americana em 2023, quando venceu o Flamengo nos pênaltis. Começar um ano com técnico novo. Eu ainda acho que o Ancelotti esse ano poderia render bem mais do que ano passado, apesar de eu não gostar muito dele.
ele pegou o bonde andando, um monte de situações problemáticas de lesões, um auxiliar açougueiro, que acabou com o plantel do Botafogo, mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que ele vai render, se Deus quiser, e a gente vai ter um ano melhor do que o do ano passado. O Botafogo fará sua estreia no Carioca na semana que vem, diante da Portuguesa. E já em fevereiro inicia a trajetória em busca da glória eterna. O treinador terá que comandar a equipe na pré-Libertadores. Se for igual 2024, o Alvinegro tem tudo para terminar o ano comemorando. O Botafogo ainda lida com a situação do transfer ban e muitas mudanças. Grandes desafios para a era Martim Anselmi, que começa precisando levar o Alvinegro para grandes conquistas. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que aconteça de novo. Que a gente seja campeão da América, da glória eterna. Esse cara tem que ser o furacão também, porque ela já perder logo de cara, né? Agora essa mudança agora que o brasileiro começa no início do ano, é jogo na altitude, se eu não me engano, isso vai ser um problema, a gente não teve isso em 2024, né? Isso vai ser um problema, espero que dê certo, né? O Botafogo historicamente não se dá muito bem com a altitude, mas vamos torcer que esse ano a gente melhore comparado com o ano passado. Essa é a esperança do torcedor botafoguense, que o Botafogo faça melhor do que o ano passado. O torcedor tem que ter esperança, mas está difícil, né, para acreditar, para ser otimista diante de tantos problemas. Vamos falar desses problemas. A gente está com o Thiago Veras aqui, com o Vene Casagrande, nosso fera. Deixa eu já jogar essa pro Thiago. Claro. Vene, primeiro, os desafios do Anselmi. Como é que você viu a escolha do técnico argentino, esse início de trabalho, diante de tantos problemas, e o cara tem que pensar ali dentro de campo. É claro que não dá para o problema extra-campo separar tanto quando ele não recebe reforços, os caras que chegam não são inscritos, ele tem que trabalhar, a princípio, com o que tem ali, que é a realidade do Botafogo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde oficialmente, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde, Vinique. Abraço, Venê. Abraço, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que quando o Anselmi foi contratado, ele sabia muito bem o momento do Botafogo, o que ele tem que fazer, as peças que ele tem na mão. Eu acho que o principal objetivo dele é devolver essa questão do Botafogo Way, modelo SAF, de um time que é ofensivo, né, de um time que é dominante, que é intenso e que em alguns momentos o Botafogo se perdeu em relação a isso na última temporada, né? E tem que ter peças para isso, né? Até agora foram poucas peças. O Botafogo, conversei até um pouco mais cedo aqui com algumas pessoas e me garantiram que o Botafogo não vai perder essa questão de contratar, das novas aquisições, de reforços, de jogadores que se encaixam dentro desse perfil, dentro desse modelo. Mas hoje é uma questão um pouco clara, que há uma certa dificuldade. Primeiro o Textor tem que resolver, né, internamente com a Eagle as questões financeiras. Há um mês o Botafogo emitiu uma nota dizendo que tem as garantias para pagamento de transfer ban, por exemplo, que o planejamento foi apresentado, mas se não resolver essa questão interna, há aí um complicador. Por hora o torcedor não sabe exatamente qual é o planejamento de fato, como que tipo vai de pagar orçamento, essa dívida, né? como que paga, apesar da garantia, né, dada pelo clube publicamente de que a coisa vai se resolver. Aliás, o que eu soube hoje é que não me deram data, dia, se são alguns dias ou se é na próxima semana, mas que o Botafogo vai resolver a tempo de registrar os seus jogadores, né, de ter os atletas em ação. São poucos reforços até o momento, são 2 jovens zagueiros e o Vidalba, que acho que até veio para ser titular, um jogador uruguaio atacante, e que o Botafogo tem objetivos claros de que não vai perder, né, o foco desse modelo de contratação, né, no mercado, de achar bons jogadores, mas a torcida espera que isso seja feito de forma mais rápida possível, né? E o técnico, acho que o principal desafio é esse, é desenvolver ou aperfeiçoar esse modelo que no ano passado ficou um pouco ali meio que claudicante, né? Tanto com o Renato Paiva quanto o David Ancelotti, o Botafogo quer que o Anselmi faça esse time render como rendeu anteriormente lá com o Arthur Jorge, enfim, sabendo que são momentos, que são peças diferentes, mas espera que ele possa de novo colocar o time nesse caminho. Mas uma pressão pro técnico argentino, né? Olha só, eu quero o time jogando igual o do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tinha Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus. Dá teu jeito aí, eu quero igual o de 24. Não, aí, Vene. E detalhe, o jogador que está remanescente aí dessa geração maravilhosa do Botafogo, que é o caso Savarino, o Botafogo praticamente está dando Savarino para os clubes. Tentou negociar, o Thiago Veras pode me corrigir se eu estiver errado.
tentou negociar o Savarino com o São Paulo e agora está numa negociação com o Fluminense. O discurso dá diferente da atitude, né? Perfeito. E assim, querendo ou não, o Botafogo hoje vive um transfer ban. Eu venho repetindo aqui, eu acho que a situação vai ser resolvida, porque não dá para você ter um clube com transfer ban em 3 janelas, ou seja, até 2027. Eu acho que vai ser resolvido. E obviamente ainda não foi resolvido porque está faltando justamente aquilo que é necessário, o dinheiro. Agora, como vai ser resolvido e quando será resolvido é que preocupa o torcedor alvinegro, porque até o momento a gente não sabe. A gente está debatendo aqui, beleza, o Botafogo está em busca de contratação. Mas, obviamente, o fato de o clube estar com transfer ban, eu não tenho dúvidas que isso atrapalha o planejamento da diretoria em busca de reforços. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu fiquei sabendo. Por exemplo, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, ligou para o volante Alan, do Flamengo, demonstrando interesse em tê-lo lá no Corinthians. Por que os jogadores e os representantes não ficaram animados? Porque o Corinthians está vivendo uma crise financeira, inclusive está no transfer ban. O São Paulo, embora esteja vivendo a crise financeira, mas não está no transfer ban. Então fica sempre aquela incógnita. Então, para o torcedor que está em casa e não entende o que é o transfer ban, é basicamente você é uma pessoa física e está seu nome no Serasa. Você, não, enfim, está com o nome sujo. E o Botafogo atualmente está com o nome sujo, tal como o Corinthians. Então, assim, tem que resolver isso quanto antes, porque você, quando você limpa o seu nome, teoricamente você tem mais crédito na praça e, obviamente, é melhor para você contratar. É para atrair jogadores. Thiago, essa informação de que o Botafogo está próximo de ter o meio argentino Cristian Medina como reforço para 2026. O que impede a conclusão do negócio é justamente o transfer ban, é esse problema. O Botafogo não pode inscrever jogadores, é por conta dessa indefinição que o Medina se apresentou aos Estudiantes, emperrou essa negociação. O cara deve ficar também com o pé atrás, né? É. Vou pra lá e não vou jogar? Como é que é? Internamente, o Botafogo dá o negócio como bem adiantado e a questão do transfer ban sendo definida, a tendência é que, de fato, ele seja jogador do Botafogo. Aí resolve tudo. Mas primeiro tem que resolver o transfer ban. É, porque há sempre essa indefinição. Claro, ele não vai fechar, ele não vem se não tiver resolvido, né? Até porque o cara tá num clube e tá bem. Coloca no lugar do jogador, Veras. O jogador, beleza, ele tá bem encaminhado no Botafogo. Mas, teoricamente, surge um outro clube aí do futebol sul-americano interessado nele. Enfim, que tá liberado para poder fazer contratação e registrar. Se tiver opção, vai escolher. Isso mexe com o jogador. Então, é por isso que eu falo aqui que essa situação precisa ser resolvida, porque, querendo ou não, isso é uma incógnita. Você não sabe quando será resolvido. Como é que você vai fechar com o clube sem saber se você vai poder ser registrado? Por exemplo, os jogadores que foram contratados até o momento, eles foram contratados, eles podem ser, mas eles não podem ser registrados, ou seja, eles não podem entrar em campo. Não pode jogar. Fica aquela incógnita. Ô, Thiago, uma coisa, eu não consigo entender, o torcedor me pergunta nas ruas, você estava aqui explicando, eu tenho uma dificuldade para entender, o torcedor vira para mim e fala, quem é que manda lá no Botafogo afinal? É o Textor? Ele é que dá a palavra final, ele manda, e se ele tem esse dinheiro... Por que ele não chega e paga? Ele precisa de aprovação dos sócios da Eagle. Então, hoje, o Textor não é o cara que manda no Botafogo? Não, ele é o cara que manda, né? Ele é acionista majoritário da SAF, ele é o cara, né, que comanda a empresa, mas existe uma divergência, uma dissidência com acionistas minoritários da Eagle. E é uma questão que ele tem que resolver. Até porque... Ele não tem toda uma independência nas decisões, é isso, o Textor? Não decide sozinho também. Por exemplo, no Botafogo sim, mas no Lyon, por exemplo, que é um ponto importante, porque envolve diretamente o Botafogo, no Lyon o Textor, ele pegou empréstimos com fundos, enfim, para fazer a compra do Lyon. E não deu certo, lá ele foi, digamos assim, retirado, os minoritários assumiram o controle, o torcedor ficou insatisfeito também, o Lyon tinha problemas financeiros claros que não foram resolvidos, e o Textor, ele deu como garantia ações que ele tem como sócio majoritário da Eagle a esses fundos para poder ter o dinheiro e comprar o Lyon. Só que toda essa transação com o Lyon, ela ficou sendo uma transação que gerou problemas e tem interferência no Botafogo também pelo sistema multiclubes, né, que a Eagle exerce. No Botafogo, ele é o cara de frente. A questão até que gera um embate, por exemplo, com o associativo, que se fala muito também hoje nos bastidores e tal,
É porque eles querem que o Textor, né, essa apresentação dos dados, de documentos, de planejamento, de orçamento, ela seja feita. Faz até algum tempo que ele não vem aqui ao Rio de Janeiro. Mas como eu falei anteriormente, até pela nota publicada pelo Botafogo e por manifestações dele também, ele reitera que há essa garantia, que tem esse dinheiro, só que também não é assim. Você deve ao Atlanta e chega lá e paga 114 milhões de uma vez. Naturalmente existem negociações e tal, né? Transações hoje, quando o Marlon, por exemplo, saiu e são 4 parcelas, né? De venda, de recebimento e tal. Então, precisa ser feita essa negociação, o Atlanta dá ok, a FIFA comunicada para que esse transfer ban, por exemplo, caia. Mas um grande passo também é o esclarecimento de como é essa situação hoje interna da Eagle, se o Textor conseguiu resolver. Tanto que ele próprio, e aí são várias informações recentes divulgadas, de que ele queria fazer um movimento de comprar ou recomprar o Botafogo para que não tenha essa outra parte envolvida e, de fato, ele está 100%, né, à frente do clube. Mas isso tudo ainda precisa ser, digamos assim, 100% esclarecido, né? Realmente a situação é difícil, o torcedor fica aguardando, fica esperando Flavinho, ontem essa teve solução. até uma cena na apresentação. Você estava na apresentação do Vidalba? Tava lá. Porque os dirigentes levantaram e eles não deram nenhum esclarecimento sobre isso. Nesse caso, eu até entendo a diretoria. Mas aí tem que vir o Textor aqui porque falar, o ponto principal é a apresentação do jogador. Se os dirigentes ficam à mesa... Esvazia a apresentação. Esvazia a apresentação. Eu entendo, assim, o torcedor ficar indignado com isso, a repercussão negativa. Não é hora disso. Né? Mas não é hora. Eu acho que tem momentos. Eu acho que a pessoa ideal é justamente o John Textor, como você mencionou também. O John Textor que deveria explicar. E não, no caso, os dois dirigentes. Quem estava lá? O Alessandro Brito. Era o Alessandro Brito e o Léo Coelho. E o Léo Coelho. Então, assim, senão esvazia a coletiva do jogador. Entende? Eu acho que o é deselegante. É deselegante. Aliás, é uma praxe dos dois. Tem dirigente que fica ali colado e tal. Eles apresentam, falam características, o porquê que trouxe. E saem de cena. E aí eles saem e o jogador dá. Eu acho correto também. Deles, né? Eu acho correto momento também. de destaque, de brilhar, o jogador que está se apresentando tem que valorizar. Com a ida para o Palmeiras e as últimas declarações, o clima azedou de vez entre os botafoguenses e o Marlon Freitas. Em uma enquete feita nas redes sociais, mais de 80% dos torcedores votaram a favor da retirada do rosto do jogador, do bandeirão de ídolos do clube. Tirar o Marlon Freitas ali daquele bandeirão dos ídolos, né? E com a decisão, o volante dará lugar ao goleiro Jefferson, que inclusive agradeceu nas redes sociais essa homenagem, né? Ele estava lá na dele, opa, uma homenagem para mim. O Jefferson já estava meio esquecido, um grande ídolo do Botafogo, um super goleiro, e acaba entrando a imagem dele no lugar, né? Recebi uma notícia, me encheu de alegria e orgulho, saber que meu nome e minha foto estarão em um bandeirão ao lado de grandes ídolos do Botafogo, é algo que eu jamais imaginei. Ele valorizando, claro, essa homenagem, é muito justa, mas acaba entrando no lugar do Marlon Freitas. O Jefferson já mereceria bandeirão e todas as homenagens, já deveria estar, já é um grande ídolo. Não foi agora que o pessoal, o Jefferson é um dos grandes ídolos. Existe também outras bandeiras e outras homenagens ao Jefferson, que acabou por tabela sendo favorecido com o vacilo do Marlon Freitas, né? O cara sai e acaba falando besteira, né? Porque tem que saber sair, como a gente sempre coloca. O cara bota o nome dele na galeria de ídolos, faz o mais difícil, ganha uma Libertadores pelo clube, conquista um torcedor, depois, por causa de uma besteira, declarações infelizes, coloca tudo a perder, né, Cebola? O problema, Vini, que é sempre a fala, né? O torcedor fica chateado porque ele leva sempre para paixão e, naturalmente, quando ouve alguma coisa que ele não quer ouvir, ele se sente insatisfeito. Eu, particularmente, não tiraria o Marlon dali. Não tiraria? Porque, assim, enquanto ele esteve defendendo o Botafogo, enquanto ele foi capitão, e ele foi um cara muito perseguido de 23 para 24. Ele ficou marcado em 23. Ele e né? o Marçal, quando o Botafogo tinha um título na mão e deu aquela derrapada final, deu uma volta por cima gigantesca e terminou como capitão, um símbolo, né, de vestiário, de liderança das conquistas da Libertadores e do Brasileiro. O que o torcedor ficou chateado e motivou até essa enquete, e agora a resolução por voto, né, da torcida alvinegra, que ele vai sair, é que ele foi para o Palmeiras.
E agora falou e tal, mas agora... Pra mim o problema não foi a ida. Não foi só a ida, foram as declarações. Eu acho que o pior pra mim, sim, foi a declaração dele pós-saída. E parece que a pior declaração do Marlon Freitas sobre o Botafogo é sempre a próxima. Toda vez que ele tá abrindo a boca ele pra piora. falar... Mas assim, ele não piora, ele fala porque ele quer. Ele não tá se enrolando, ele é um cara que sabe falar. Ah, fui mal interpretado, não quis dizer não, isso. Não, zero. Ele fala quer, muito bem, ele sempre quer falou dizer bem. isso, Ele é bem esclarecido. Ele quer cutucar o Botafogo, é por quê, isso que meu eu Deus? acho que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Eu não critico a votação, eu acho que o torcedor, ele tem um direito, ele é passional. Da mesma forma que ele entrou no Bandeirão através de uma enquete, beleza, faz uma enquete para saber se vai tirar. Eu também não tiraria, tá? Mas o pior para mim não foi a ida para o Palmeiras. O pior para mim foi a declaração, ou melhor, as declarações. Porque a todo momento ele está abrindo a boca para falar do Botafogo e a todo momento ele quer cutucar o Botafogo. Por isso que eu acho que aconteceu algo além da situação, das críticas por conta da piscadinha. Tem alguma notícia? Eu acho que tem algo nos bastidores. Em relação a isso? Porque assim, não é possível Saiu na bronca, ele aliás? ficar falando tanto assim, da forma que ele está falando. Mas que tá com alguma mágoa? Exatamente, por conta da postura dos torcedores na época da piscadinha, que ele foi muito criticado. Ele deu a volta por cima, inclusive a história do Marlon Freitas é sensacional no Botafogo. Agora, eu entendo o torcedor. Entendo por conta das declarações, não por conta da ida dele para o Palmeiras. É porque as declarações elas estão sendo agora. Eu acho que quando o torcedor já fez esse movimento, a insatisfação foi pela transferência. Começou ali, pelo menos, foi, né? Com foi certeza. essa transferência para um rival, porque o Palmeiras hoje, ele é quase que um rival estadual para o Botafogo. Depois de 23, isso aflorou. Ele é quase que um rival estadual. Textor e Leila, o que aconteceu em campo, vitórias e derrotas e tal. Então, quando sai agora, o torcedor também tem que entender que o futebol é um negócio e o Botafogo teve, na metade da última temporada, uma proposta do Marlon e ele ficou, certo? Ele teve tempo suficiente para poder fazer uma extensão, porque ele já tinha contrato por mais um ano. Então, posso te oferecer mais 2, completa 3. Não houve, assim, a chamada e a vontade de fazer, por quê? Ele foi um baita jogador, foi. Mas com 30 anos hoje no mercado, aparecer o Palmeiras e pagar 35 milhões num volante, né, valor de 3 anos mercado... de contrato dando aumento. Não tem como, cara. O cara vai aceitar. É por isso né? que eu acho que o pior não foi a ida. Aí é a minha opinião, tá? Enfim, cada torcedor tem a sua opinião. Eu acho que piorou, pra mim, o agravou pior depois. é a declaração. Porque tudo que ele tá falando, parece que ele tá com raiva do Botafogo. Repara só a fisionomia dele. Toda vez que ele vai falar, parece que ele tá querendo, sabe, botar algo pra fora e ele não entra em detalhes, não verbaliza. E a dúvida que eu tenho, assim, eu não falei com ele, ninguém próximo, né? Então é uma dúvida mesmo. É que ele saiu pela condição, extremamente pela condição financeira, que ele tem todo direito, como todos nós temos aqui, de avaliar, né, qualquer tipo de proposta nos nossos trabalhos que a gente recebe, ou se internamente teve também alguma conversa de, nosso planejamento é assim, vamos jogar dessa maneira. O nosso time, se ele sentiu que poderia no Palmeiras ter uma visibilidade, um protagonismo de temporada como time também, melhor do que o do Botafogo. Eu isso acho não que sei no se Palmeiras aconteceu, ele né? enxergou mais estabilidade. Talvez Porque isso. hoje o Botafogo está instável. É uma incógnita, é uma dúvida. Transfer ban. Eu acho que no Palmeiras ele percebeu isso. A questão é o seguinte, galera. Essa questão do Marlon Freitas aí, eu acho o seguinte. O cara já tá com 30 anos, pegou um bom contrato lá no Palmeiras. Eu acho que não teria problema ele ir para o Palmeiras. 3 anos de contrato. Só que o Botafogo, a questão é que o Botafogo não faz nem força para poder segurar o cara. Ou então, por que não vendeu ele para um clube lá fora, na Arábia? Será que lá fora, na Arábia, não tinha um contrato para ele? Só oferecer. Às vezes, ele não oferta, mas se você oferecer, quem sabe? Entendeu? E também essa questão do transfer ban aí, galera, é complicado. É complicado demais. Ano passado, a gente estava no início do ano atrás de treinador, querendo um treinador de qualquer forma. Aí passa janeiro, cadê o treinador? Fevereiro, cadê o treinador? E esse ano a gente está nessa questão do transfer ban aí. Contratamos um atacante, mas ele não pode jogar. O que adianta? Então tem que resolver logo essa questão do transfer ban aí, para poder o torcedor ter paz. Porque da forma que tá, parece que tá uma bagunça danada. Parece que a qualquer momento o John Textor vai embora e vai largar aí o Botafogo de qualquer jeito. Essa é a realidade.
entendeu? E também é aquilo, né, cara? A gente não pode, na verdade pode contratar, mas não pode relacionar, botar o cara pra jogar. Então, as peças que tem, se perder o Savarino, aí deu ruim de vez. Que é o time titular agora aqui, ó, já perdemos o Marlon Freitas. É o Danilo agora, titular. Porém, o Danilo se machuca muito. E aí, se um cara desse se machuca, já era. Ali no meio campo ali, Savarino e Montoro. Aí Montoro vai e se machuca. Porque o Savarino se sair. Ou seja, é complicado, cara. É complicado. Enquanto o Palmeiras agora tá até de olho no Almada. O Palmeiras tá querendo contratar o Almada, tá querendo contratar o John Arias. O Botafogo tá aí tentando se livrar desse transfer ban. Então, o negócio tá sinistro, tá complicado pro Botafogo. Vamos crer que vai dar certo, que o Botafogo vai conseguir sair desse transfer ban aí. Beleza? Então comenta aqui abaixo, galera, o que você acha disso tudo aí? O que você acha do transfer ban? O que você acha do Marlon Freitas ter ido para o rival Palmeiras? Comenta aí abaixo, beleza? Que eu vou estar respondendo todos os comentários. Tamo junto, até amanhã, próximo vídeo, valeu!